Agora é com a gente, eu e você aí do outro lado. Te cumprimento com muito carinho, com muito respeito à sua jornada, ao seu tempo, ao seu cansaço, à sua dificuldade de lidar com uma agenda, com o mundo, com uma experiência que eu costumo dizer que é anti-humana. Eu considero ser anti-humano o modelo de vida no qual nós estamos inseridos. Eu sei que eu estou falando para uma série de pessoas adoecidas pelo cansaço, seja por qual motivo. Mas no trabalho, nas relações familiares, no contato com todas as demais experiências da vida, nós todos estamos, de alguma maneira, contando uma experiência de cansaço. Mas é preciso que nós sejamos também ao máximo inteligentes para percebermos a vida de maneira que, quase que como dando um passo para trás, observando o que nos está acontecendo. E certamente nós vamos chegar a uma resposta. Essa resposta passa por o estilo de vida, o sistema no qual nós estamos inseridos. E quando eu digo sistema, é o jeitão do mundo ser. É o jeitão de o mundo existir. Nós estamos inseridos, neste sentido, praticamente numa máquina de moer gente. Nós estamos sendo moídos. E quase já temos naturalizado isso, se não plenamente naturalizados. Nós já temos, de alguma maneira, quase que um prazer em dizer, e entenda esse prazer no sentido de que é muito possível que nisto esteja carregada uma expressão de que eu sou produtivo, eu sou capaz e eu estou aqui existindo para este fim, que é com aquela velha máxima que muitos de nós repetem. Eu estou morta de cansada porque eu estou morrendo de trabalhar. Morrer de trabalhar. Isso passa como algo a ser naturalizado, de que é assim que se vive. É assim que é. E, portanto, eu preciso apenas meio que me acostumar. Eu preciso apenas me adequar a este modo de existir num mundo que está moendo as minhas emoções, o meu corpo, as minhas relações. O fim para o qual eu existo, já nem sei se eu tenho clareza dele. Mas nós não podemos naturalizar algo que é absolutamente anti-humano. Não é possível que nós consideremos ser humano que nós, especialmente como cristãos, temos, portanto, o reconhecimento de um Criador e nós somos criaturas. Ele disse como é que humanos vivem. A perspectiva de sermos nós, criacionistas, cristãos, que reconhecemos a Deus como quem nos fez e nos entregou um modo de viver, precisa nos levar a considerar que é possível que a gente precise romper com muito do que nós temos vivido, com muito até mesmo do que nós temos ouvido a respeito do que verdadeiramente é viver com significado, com propósito e viver em abundância. Não é possível que nós pensemos que há meios de nós sobrevivermos a não dormirmos quando nós fomos feitos para dormirmos. Não é possível que nós consideremos que chegaremos longe quando nós formos feitos para comermos determinado tipo de alimento e nós temos contrariado a esse processo da vida comendo o que, em lugar de me nutrir, me desnutre. Em lugar de me manter vivo para as demais experiências da vida, isso me tem tirado energia, força, saúde. Portanto, não é possível que nós vejamos saída se não considerarmos mudanças, e eu digo até mudanças radicais. Não é possível que nós consideremos que Deus nos fez para relacionamentos, para convivência com pessoas com quem nós possamos trocar, somar, amar, servir. Mas tem essa máquina de moer gente nos separando uns dos outros e nos colocando em contato direto e pleno com as máquinas, com as coisas que dinheiro compram, as coisas que dinheiro nos faz pensar serem elas indispensáveis. Nós estamos doentes de
tanto consumirmos conteúdos frios, à distância, sem que possamos depois nos conectar com as pessoas, com menos abraço, mais likes, mais coraçõezinhos, mais comentáriozinhos, à distância, mas pouco contato físico, poucas palavras de amor e respeito, pouco olhar, pouca presença, pouco sentir que o outro está aqui. Nós quase já estamos naturalizando nos relacionarmos assim como sendo algo que nos traga algum sentido, algum bom resultado. Não faz sentido. Nós dizemos coisas tais como: você precisa romper com os limites. Você precisa vencer os seus limites. A palavra certa é superar os seus limites. Você precisa superar os seus limites. Você já disse ou ouviu alguém dizer isso para você? E aqui é claro que eu preciso dizer para você que eu sei exatamente qual é o sentido dessa expressão em um aspecto que é o mais comum, é o mais corriqueiro. Que é no sentido de que você precisa superar aqueles limites como medos que não deveriam ser medos seus, porque outros te comunicaram tais medos, por exemplo. Você precisa vencer limites porque você trouxe para muito perto limites quando eles deveriam estar mais à distância e, portanto, você precisa vencer isso que te impede de chegar a viver como quem sabe aproveitar as oportunidades da vida com integridade, com sabedoria, com desenvoltura, usando das suas habilidades, das suas competências. Então, de fato, você vai precisar vencer alguns desses limites que estão num cercadinho muito próximo de você, meio que como amarras. Mas, noutra ponta, nós precisamos considerar que é possível que muitos de nós estejamos levando o conceito de superar os limites muito ao pé da letra. É possível que muitos de nós estejamos pensando ser razoável, ir além dos nossos limites humanos. E quando o mundo diz a respeito desta frase, eu digo o mundo e as suas expectativas, as suas ideologias, as suas políticas, a sua ciência, para atender a um fim que este mundo tem, por ter, acumular, poder, coisas. Mas pensa bem, nós fomos feitos com limites. Nós fomos feitos cercados desses limites como proteção. E se eu não considerar o perigo de não entender este conceito de romper limites, eu posso estar abrindo mão de segurar os meus limites para que eu tenha condição de viver plenamente, guardados pelos limites que me mantêm na minha humanidade com integridade. Volto a dizer, isso vai passar por muitos momentos aqui na Jornada Recomeço, que eu tenho a alegria de, pelo 5º ano, estar com você nesse primeiro contato, na abertura, para te motivar a considerar o que você vai ganhar ao longo de toda essa jornada. Com todos os especialistas, com todos aqueles que passarão um tempo importante com você, te fazendo pensar profundamente, não somente por que nós estamos cansados, mas o que faremos para resolver o que nos está matando, nos está exaurindo, está tirando, roubando de nós a energia, a alegria, a capacidade de experimentar até mesmo o amor, o carinho, os afetos. Algo que a gente precisa levar a um nível de também considerar profundamente que com isso nós estamos perdendo até mesmo a experiência de caminhar com Deus. Nós vamos aqui receber ferramentas, palavra, conhecimento, e eu gosto muito de caminhar pela experiência entre Deus e nós, o Criador e suas criaturas. E vou me lembrar de que Moisés, por exemplo, num dado momento, ele estava sobrecarregado. E isso nos faz pensar que somos humanos em qualquer fase da história, em qualquer momento nós estivemos cansados. Nossos primeiros pais, nós todos, em qualquer momento, vamos encontrar experiências de cansaço. E eu vi Moisés.
Eu vi Moisés quando a palavra me faz conhecer sua história, caminhando com muita sobrecarga. Ele precisava administrar uma multidão e suas demandas, uma multidão e os seus problemas, e ele estava simplesmente exausto. Alguém se reconhece aí com Moisés? Está cansado. Tudo está sob a sua responsabilidade. E eu falo isso com muito carinho, pensando até mesmo que somos um Brasil em que mais de 50% dos lares, dizem os últimos números, são geridos por mulheres que estão sozinhas com seus filhos. Imagine que é uma dificuldade muito maior se nós considerarmos que seja pai ou mãe, os seus filhos cooperando para o bem da família, mas imagine tudo está sobrecarregado sobre uma pessoa. Então Deus vai dizer a Moisés que ele deva buscar auxílio e dividir entre as pessoas com quem ele possa juntamente administrar aquelas dificuldades todas, mas que não ficassem todas mais sobre os seus ombros. Portanto, eu vou aprender que é preciso que eu também reconheça que muitas vezes eu estou querendo abarcar o mundo. Eu estou querendo administrar a vida com as minhas próprias forças, ainda que ao final do dia eu esteja destruída. Porque também eu não tenho com quem dividir. Eu não tenho com quem pedir que me ajude a caminhar. Mas eu também vou encontrar pessoas que simplesmente não consideram dividir as cargas. E esta é uma palavra dita pelo apóstolo Paulo que me deixa maravilhada. Ele diz, levem as cargas uns dos outros. Hoje nós chamamos isso de rede de apoio. E o melhor lugar para nós termos essa rede de apoio é despertado pelo Evangelho, a começar em casa. Pais e mães dividindo com os filhos o auxílio que deva ser dado nas relações familiares, mas também na igreja, não é? A igreja deveria ser o lugar onde nós fôssemos ajudados com as nossas cargas, mas eu não sei. Eu penso que muitas vezes nós estamos tão desconfiados uns dos outros, parece que a gente não confia. Dividir as cargas, pedir apoio e receber apoio. E a gente precisa levar em conta que talvez aquilo que o mundo esteja entregando, que as pessoas estejam correndo atrás como encontrar uma saída, o Senhor já nos tenha dado. Que Ele já tenha nos dito que comunidade de amor, comunidade de fé, é lugar de a gente aquietar-se, dividir as cargas, chorar no ombro um do outro. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa considerar isso como ferramenta que o próprio Criador pensou que vivêssemos quando Ele nos fez para o contato, para a convivência, para as relações próximas. Depois eu vou ver Jesus, vou dar esse salto lá para os evangelhos. Eu vou encontrar Jesus com seus discípulos. Isso porque eu quis realmente dar um grande salto, porque em todos os outros momentos você vai se deparar com pessoas que estavam cansadas. Imagine os homens de guerra, imagine as mulheres naqueles dias e suas dificuldades todas. Eu poderia até ter feito uma paradinha na história de Elias, que é tão conhecida de nós. Nós vamos encontrar Elias adoecido, cansado, exaustíssimo. E é muito provável que nesta oportunidade eu esteja falando com religiosos mesmo, que estão cansados justamente das atividades da prática religiosa, dos ritos que envolvem pessoas que são voluntariamente levadas a tomar a frente das atividades da igreja, por exemplo. Mas, quando Deus nos encontra nesse lugar, Ele vai dizer, Ele vai respeitar e vai caminhar com a gente como caminhou com Elias. Foi bonito. O cuidado de Deus com Elias foi lindo, né? Deixou que ele caminhasse, que ele se aquietasse, que ele tivesse um tempo, mas para depois dizer, agora volta para o meu propósito. Agora volta para o meu propósito e faz o que precisa fazer. Tá, mas pelo tempo eu vou lá à experiência vivida por Jesus e os discípulos. Quando Jesus recebe os discípulos após uma missão cansativa, exaustiva, onde eles se entregaram de corpo e alma.
quando Jesus os recebe, diz exatamente assim: vinde à parte. Ficaremos um tempo a sós. Porque as pessoas abordavam os discípulos de maneira tal que eles não tinham tempo nem ao menos de comer. E Jesus então vai se retirar com eles, ficar tempo com eles. Vai então ficar ali a sós. Mas nós não temos tempo de ficarmos sozinhos. Nós estamos nessa máquina de moer gente, sempre sendo abordados, quase que como sem tempo de existir, de pensar em quem eu sou. Eu não fico sozinho com os meus pensamentos, eu não fico sozinho com os meus sentimentos, eu não me escuto, eu também não falo comigo, não há esse sentimento de eu estar só intencionalmente. Tem sempre uma mensagem chegando, tem sempre alguém me ligando, tem sempre uma rede social para me chamar a atenção, tem sempre uma música, tem sempre um podcast, tem sempre pessoas falando vozes, vozes, vozes. Eu não tenho tempo. A gente precisa tomar uma decisão na vida. A gente precisa primeiro aquietar-se e dar uma olhadinha sobre como é que nós temos vivido. E precisamos ter um olhar pela lente do Evangelho. O Evangelho nos chama a viver um outro tipo de vida. O Evangelho nos tira dessa roda de um hamster, onde não há um minuto de sossego, está sempre em movimento. Nós precisamos nos aquietar aos pés de Jesus. Exatamente o Jesus que disse: vinde a mim. Quem? Nós todos, os cansados, os sobrecarregados. E ele diz: eu vos aliviarei. Tragam o fardo de vocês que é pesado, é muito pesado. Cuidar da casa, dos filhos, do trabalho, do marido da esposa, dos filhos, da casa, dos negócios. Ainda cuidar de estar sempre bem, de dar satisfação, de ser produtivo, de ser capaz, de ser rico, de ser bonito, de acumular finanças, de acumular dinheiro. E nós vamos às fontes que nós dali extraímos, o saber, o conhecer, o ter, o ser, o fazer. E nós, quando mal percebemos, nós estamos vivendo tais quais vivem todos aqueles que não conhecem a Jesus, que não são do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino que faz contraponto com o reino deste mundo. Este mundo está cansado correndo atrás de poder. Este mundo está cansado correndo atrás de dinheiro. Este mundo está cansado correndo atrás de quê? E nós estamos cansados pelo quê? Por qual propósito? Talvez nos falte sabedoria para administrarmos a vida como cristãos. Nós precisamos sentar aos pés de Jesus para começarmos e considerarmos o que é que Jesus nos trouxe como saber sermos do reino de Deus. Por fim, talvez a gente precise levar mais a sério e meditar mais profundamente em João Batista. Num dado momento, João Batista se retirou da cidade, se retirou daquele lugar onde a vida caminhava completamente contrário ao propósito de Deus. Completamente contrário. Então ele se retira, vai para o deserto. Ele se veste diferente, ele come diferente, ele fala diferente. João Batista estava sob um Espírito de Deus, de tal maneira que o levou a viver uma experiência radical, de mudança, em que houvesse claramente um contraponto entre o que João Batista estava ensinando e o que era a vida daquelas pessoas naqueles dias. A gente fala muito nos dias de hoje, mas a gente precisa pensar a vida. Em todo o tempo, há marcadores que não mudaram. João Batista então vai voltar para a cidade e ele vai voltar assim, vestido diferente, comendo diferente, com uma posição diferente, e o mundo lá fora, o mundo da cidade, fica chocado com aquele homem que vinha do deserto. Isso carregando em si uma mensagem. A vida que vocês têm vivido não é a vida que Deus quer que seja vivida. A vida como tem sido para vocês, sob o alicerce do orgulho, da vaidade, dos desejos carnais, das vontades
comuns precisam ser transformadas, precisam ser mudadas, precisam ser radicalmente refeitas pelo Espírito de Deus. E todos ficavam chocados como aquele homem contrastava com a experiência de cada um deles ali. E eles eram convidados a conhecer o reino. E foi aquele homem quem disse: este é o Messias, este é o Cristo. Que ele cresça e eu desapareça. É possível que, em alguma medida, nós estejamos tão cansados porque nós queremos crescer. Não é necessariamente porque nós queremos que Jesus cresça e nós desapareçamos. Nós queremos que nós sejamos grandes, que nós sejamos vistos, que nós sejamos amados, que nós sejamos aplaudidos. Talvez isso esteja nos cansando, porque nós estamos vivendo na mesma perspectiva daqueles que ficaram quando João Batista saiu. É possível que nós estejamos cansados de corrermos atrás dos nossos sonhos, de realizarmos as nossas vontades, mas quando você tiver um encontro com Jesus, como Maria, como a mulher do tanque de Betesda, como os aleijados, os doentes, os cansados, os que estavam moralmente à margem, os miseráveis, chegavam a Jesus e eles diziam: aquietai-vos. E curava um, curava outro, perdoava um, perdoava outro, e todos saíam da presença de Jesus descansados, porque agora eles tinham paz com Deus e paz em Deus, e eram convidados a andar em novidade de vida. E não é verdade que Jesus disse, falando a Nicodemos, mas o que disse a Nicodemos é para mim e para você. Ele disse: importa nascer de novo. Será que é romper demais com a ideia de nós termos um remedinho aqui, fazer uma consulta ali, tomar um livro bom ali, acumular conhecimento? Será que a gente também não corre o risco de sermos salvos pelo conhecimento e não levarmos profundamente ao tamanho do que significa dizer: talvez eu precise nascer de novo? E pensar de novo, pensar como Cristo, pensar pelo Espírito de Cristo. Talvez eu precise reorganizar a minha vida, a minha mente, meus pensamentos na perspectiva de Cristo. Temos uma psicologia maravilhosa, nós temos um conhecimento incrível, nós temos homens e mulheres de saberes. Como é bom ouvi-los, como é bom beber em fontes tão preciosas. Mas será que a gente não precisa nascer de novo? Para ter uma mentalidade nova, um jeito de viver novo, mudando, dispondo-se a dizer: Senhor, eu não posso, porque Tu mesmo dissestes, sem mim nada podeis fazer. Não dá para descansar sem Jesus, porque você pode confundir descanso com dia de folga. Você até que é guardador do sábado, você pode confundir o dia de sábado como sendo o seu dia de descanso, e não é. O sábado é o dia do Senhor, é o dia de você vir da sua jornada, tendo descansado o que pôde descansar, para no dia do Senhor amá-lo, servi-lo, trabalhar para Ele, e não cansados, mortos. Mas como quem diz ao fim do dia: estou cansado, mas eu estou em paz. Sabe o que é pesado? É vivermos cansados e culpados, vivermos cansados e angustiados, vivermos cansados e com vontade de não existir, vivermos cansados e vontade de morrer. Mas se nós nos voltarmos para buscar em Cristo, como queres que eu viva? Para eu nascer de novo, opera em mim pelo Espírito. Me ensina, me dá sabedoria. Me faz viver uma experiência tal que, talvez agora você precise fazer assim, Tira os sapatos, tira as sandálias, descansa. Desce daí do alto do seu conhecimento, desce daí de tudo que você aprendeu nesses tempos, desce daí, se desarma, joga. Vou parar, vou me aquietar. Você pode até sentar no chão, dizer assim: vou ficar aqui, ouvindo, mas vou ficar em oração. Eu vou pedir que o Espírito de Deus me ajude a pensar: o que é que eu posso fazer
e o que Ele disser eu farei, porque eu estou cansada de seguir as minhas ideias, cansada de seguir os meus planos e continuar cansada, porque eu me canso. Mas em Cristo eu descanso. Quando Ele diz vinde, eu vou. Quando Ele diz toma o meu fardo que é leve, eu entrego. E sou feliz. Que Deus abençoe a você, sua casa, e eu oro para que você tenha uma decisão. Nascer de novo. Me cansar para o reino, mas viver com paz. Porque cansados e culpados, cansados e perdidos, não mais. Que Deus abençoe a você.